O São Paulo contratou o meio-campista Juan Macias, da LDU do Equador, de 18 anos, para as categorias de base. O jogador chega ao tricolor por um empréstimo de 1 ano com opção de compra ao final do vínculo. Apesar de chegar para reforçar o time sub-20, o equatoriano estava integrado ao time profissional da LDU. Na temporada passada, ele foi relacionado diversas vezes, mas entrou em campo em apenas 3 ocasiões. O garoto é tratado como uma das grandes promessas do futebol equatoriano. No final do ano passado, Juan Macias esteve na lista dos 60 jogadores mais promissores do mundo do jornal The Guardian da Inglaterra. Segundo a apuração do GE, Juan Macias já está no Brasil para assinatura do contrato e realização dos exames. Ainda não há uma data definida para sua estreia. Alguns clubes do Brasil estavam negociando com o jogador, como o próprio revelou em entrevistas em 2022. Segundo Juan Macias, Fluminense e Internacional eram equipes que conversavam com seus representantes. Caso se saia bem nas categorias de base, o equatoriano pode passar a integrar o elenco de Rogério Ceni em um futuro próximo. O elenco principal do São Paulo tem 2 jogadores do Equador, o zagueiro Arboleda e o meio-campista Jegson Mendes. Como era esperado, São Paulo lançou nesta sexta-feira o novo uniforme para a temporada 2023-2024. O modelo da Adidas tem algumas mudanças em relação ao anterior, embora mantenha a tradição da camisa branca com as listras tricolores no peito. Uma das principais inovações são as 3 listras em vermelho, preto e branco, em destaque nos ombros, assim como nos shorts e meiões brancos. O modelo anterior tinha faixas somente pretas. A gola em formato V é branca com detalhes em preto, que também aparecem nas laterais e manga da camisa. A expectativa é que o novo uniforme seja estreado pela equipe na próxima segunda-feira, às 20 horas, diante do Água Santa no Allianz Parque pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O novo uniforme já está à venda para o público em geral a partir de hoje e é comercializado por R$ 349,99, lembrando que quem é sócio-torcedor tem descontinho. A Polícia Militar determinou em reunião conjunta entre autoridades e as torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras que as facções do time tricolor ficarão no mesmo setor ocupado habitualmente pelas rivais alviverdes, o chamado Gol Norte, no duelo entre o Clube do Morumbi e o Água Santa. Segundo Henrique Gomes de Lima, o Baby, representante da Independente, principal organizada são paulina, as facções tricolores se comprometeram ainda a pagar do próprio bolso eventuais prejuízos causados por atos de vandalismo no setor. No restante do estádio, exceto o espaço de visitantes, os danos serão custeados pelo próprio São Paulo. Para quem gosta de estar sempre observando e ficando de olho no apito, a Federação Paulista de Futebol divulgou na última quinta a escalação de arbitragem para o duelo entre São Paulo e Água Santa. O dono do apito será Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Vinícius Gonçalves Dias também já apitou 2 partidas do tricolor nesta competição. Ele estava presente na estreia da equipe no estadual, no empate por 0-0 com o Ituano, e também na vitória por 3-0 sobre o São Bento em Sorocaba. Quem aí é fã de um bastidor? Se você é, fique sabendo que a Crefisa, empresa de Leila Pereira e que patrocina o Palmeiras, quase acertou com o tricolor para ser o patrocinador master em 2015. Isso mesmo, e em 2014 a empresa negociava com São Paulo e Palmeiras ao mesmo tempo. Então, presidido por Carlos Miguel Aidar, o tricolor oferecia benefícios até melhores que as do rival para fechar o acordo. O clube, por exemplo, colocava o Morumbi no pacote do patrocínio. A proposta dava à Crefisa um camarote de frente para o centro de campo, 1.000 ingressos por jogo em casa, personalizava um setor de cadeiras numeradas com a comunicação visual da instituição financeira, inseria a marca dela em testeiras e placas nos anéis das arquibancadas e em regiões que são mostradas pela televisão em transmissões, o que aumenta o retorno de mídia da patrocinadora. O banco também teria pontos de venda dentro do estádio, nos quais poderia oferecer empréstimos consignados aos torcedores. A proposta palmeirense pedia os mesmos 23 milhões de reais ao ano pelo patrocínio, mas com benefícios bem mais modestos para a empresa. Mas por que Leila Pereira e José Roberto, controlador da Crefisa na época, aceitaram um time alviverde? O fator que mais pesou foi
foi que José Roberto é um palmeirense declarado e afirmou em algumas ocasiões que patrocinar seu clube do coração era um sonho a ser realizado. Além disso, havia grande simpatia por Paulo Nobre, então presidente do Palmeiras. Por fim, pesou contra o São Paulo a administração de Carlos Miguel Aidar. O ex-presidente, que renunciou ao cargo após acusações de lavagem de dinheiro e corrupção, tinha um contrato com sua namorada Sinira Maturana para que ela recebesse 20% de comissão sobre contratos que trouxesse ao clube. Aidar ainda manchou a imagem do clube com 3 grandes fornecedoras de materiais esportivos, ao atravessar executivos brasileiros, desrespeitar contratos e pré-contratos e fazer leilão. Em janeiro de 2015, a Crefisa assinou contrato com o Palmeiras e iniciou ali uma parceria vencedora, recheada de títulos com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, acumulou dívidas e conquistou apenas o Paulistão de 2021. O São Paulo renovou o contrato do atacante Thales Vander do time sub-20 por 3 temporadas. O jogador foi o artilheiro do tricolor na Copinha desse ano ao marcar 5 gols. O garoto tinha um contrato de 5 anos, assinado quando ainda era menor de idade. Esse tipo de vínculo é considerado irregular pela FIFA, que limita a 3 anos o vínculo para menores de 18 anos. A gestão passada teve problemas com esse tipo de acordo. Alguns jogadores, por exemplo, saíram do clube de graça, amparado pela regra. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta semana a tabela e os grupos do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. O torneio começa em 8 de abril, mas os São Paulinos folgam na primeira rodada e estreiam no dia 15. As 2 categorias do tricolor estreiam contra o Audax em casa. As equipes infantil e juvenil têm tabela espelhada nessa etapa da competição. Os tricolores estão no grupo 13 e, além do Audax, medirão forças com Grêmio Esportivo Osasco, Referência e Oeste na primeira fase. Os times se enfrentam em partidas de ida e volta e os 2 primeiros colocados do grupo, além dos 4 melhores terceiros no geral, avançam à segunda fase. O Paulista vai reunir 79 equipes, divididas em 14 chaves. Em 2022, o tricolor foi vice-campeão com o Sub-15 e parou na semifinal do Paulista Sub-17. E aí, você gosta de acompanhar a base do São Paulo? E aí, torcedor tricolor, você está ligado em todas as modalidades do seu clube do coração? Bom, a próxima informação é que pelo 2º ano consecutivo, o Paulistão Feminino ampliará a premiação destinada aos clubes participantes. Os detalhes foram divulgados pela FPF nesta sexta-feira, no Conselho Técnico realizado com os clubes. O torneio em 2023 contará com 12 equipes, tendo seu início marcado para 10 de maio e final em 26 de novembro. A tabela será divulgada nos próximos dias. Os clubes irão dividir uma premiação total de R$ 3,1 milhões, um aumento de 19,2% em relação ao valor repassado no último ano. Em 2021, o valor total distribuído no Paulistão Feminino foi de R$ 140 mil. Além disso, assim como já aconteceu em 2022, os clubes não terão nenhum gasto operacional e de produção com as partidas. Os 12 clubes se enfrentam em turno único de 11 rodadas. Avançam para a fase de mata-mata os 4 primeiros colocados. Os times classificados entre a 5ª e a 8ª posição disputam a Copa Paulista Feminina. Assim como em 2022, o Paulistão Feminino terá plena visibilidade com todos os jogos transmitidos ao vivo. YouTube, Sport TV, Centauri e TNT Sports irão exibir uma partida por rodada e o Paulistão Play, plataforma de streaming, transmitirá todos os jogos. As 2 finais serão exibidas ao vivo pela TV Globo. No ano passado, o Campeonato Paulista Feminino atingiu mais de 10 milhões de espectadores em todas as plataformas, quase 5 vezes mais do que a audiência alcançada em 2021. Em 2023, participarão do Paulistão os seguintes times: Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Taubaté, Realidade Jovem, Sport Clube São Bernardo, Ferroviária, SK Brasil, Pinda, Red Bull Bragantino e São José. O Palmeiras, atual campeão, bateu o Santos na decisão de 2022. A próxima informação do vídeo era aguardada por muitos torcedores, então quem está assistindo até agora saberá a notícia quentinha sobre como vai funcionar a venda de ingressos para o jogo com o São Paulo e o Palmeiras. O acesso ao Allianz Parque será feito apenas via QR Code. Cartões de crédito usados na compra ou carteirinhas de sócio-torcedor
não serão aceitos nas catracas do estádio. Após efetuar a compra no site da Total Acesso, acesse Meus Pedidos para baixar o seu e-ticket com QR Code. Você poderá apresentá-lo no celular ou levá-lo impresso. Para o sócio-torcedor, a venda é a partir das 20 horas de hoje no site spfc.totalacesso.com. A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com, beleza? Já a venda para toda a torcida será a partir das 10 horas do dia 11/3. As pessoas com deficiências deverão acessar diretamente o portão C no dia do jogo e apresentar identificação pessoal, carteira do benefício ou laudo médico. Ao acompanhante da pessoa com deficiência, será cobrado o valor correlato à meia entrada do setor desejado. A compra deverá ser feita na bilheteria do portão B da Avenida Francisco Matarazzo. A necessidade de acompanhante cuidador deverá constar no cartão do benefício ou no laudo médico do torcedor PCD e os mesmos deverão estar presentes e apresentar as documentações exigidas. Venda nos dias 11 e 12/3 será no site e no dia do jogo terá venda na bilheteria D, na Rua Padre Antônio Tomás, das 18 às 20h45, pagamento em dinheiro ou cartão de débito. É obrigatória a apresentação da carteira de sócio, tanto do titular quanto dos dependentes. Se preparando para o próximo jogo, no treino desta sexta, o técnico deu ênfase nos trabalhos de linhas defensivas, promoveu também um jogo coletivo com ajustes táticos e complementos de finalizações para alguns atletas. Agora vamos falar de uma modalidade que vem de 3 vitórias consecutivas. O basquete tricolor enfrenta o Brasília nesta sexta-feira, às 19 horas, no ginásio Antônio Prado Júnior, Casa do Paulistano, em mais uma rodada do NBB. A partida terá transmissão da SPFC Play. O São Paulo vem de uma sequência de vitórias sobre Bauru, Caxias e União Corinthians. Os resultados fizeram o tricolor se manter na terceira colocação, com 76,9% de aproveitamento. São 20 vitórias em 26 jogos. A partida tem mando do tricolor, mas não será no Morumbi, porque o local está sendo usado nos próximos dias para a realização de diversos shows de banda Coldplay. O torcedor que for ao jogo precisará levar 1 quilo de alimento não perecível e será trocado pelo ingresso da partida.